Então vamos lá, seja bem-vindo ao primeiro da história, X5 Cash. Yes. Vem, Vital, coloca a mão aqui, Vital, levanta. Ajustando, mas seja muito bem-vindo. É o primeiro, eu que vos falo, sou o Patrício Darvison. Quem está aqui à minha frente é o nosso mestre, Rodrigo Cardoso, o famoso Tony Stark. E aqui tá o Vitalzão, Vital Araújo. Nós três somos os sócios da X5 e vamos conversar. E aí, Rodrigão, a sua história é mais longa, a sua trajetória. Conta pra gente um pouco sua trajetória. Então vamos lá, prepara aí porque vai ser o primeiro podcast a história inteira. Hein? Não, brincadeira. Eu sou uma pessoa que tomei a decisão de me tornar treinador na área comportamental, e quando eu comecei a minha carreira, já são 25 anos como treinador comportamental, eu sempre tive uma dor muito grande, que era a dor dos negócios. Fazendo um gancho aqui para X5, né? Para fazer um gancho para os empreendedores, empresários, que são o nosso público principal. Então, no palco eu sempre tive muito à vontade, era o lugar onde eu estava em casa, podendo contribuir, ajudar com as pessoas, mas os bastidores, fazer acontecer a empresa, fazer a empresa crescer, ter clareza dos números. Começou lá atrás, Patrícia e Vital, com a mistura de pessoa física e pessoa jurídica. Quando eu comecei minha vida empreendedora, sou engenheiro, me formei na USP, e na engenharia você não aprende a ser dono do seu negócio, você aprende a trabalhar para alguém. E eu rapidamente pedi demissão, abri minha primeira empresa de engenharia, quebrei, por causa de fluxo de caixa, receitas menores do que as despesas. Aí eu assisti uma palestra, e aquela palestra movimentou dentro de mim a vontade de me tornar um treinador. Comecei com treinamentos, mas existe a necessidade da administração por trás, dos bastidores. E eu, de verdade, não combinava muito com isso. Fui aprendendo na raça, não tinha X5 na época para poder me ajudar a entender como que eu podia fazer isso de uma forma mais leve. Resumindo, essa é a minha história. Boa. Agora, antes de passar para Vital, a gente conversou esses dias aí, você falou que teve a primeira quebra. Você lembra como foi a primeira vez que você quebrou lá, menino, vendeu as tangerinas? Como foi essa história aí? Ah, não! Mas ali foi uma quebra, foi meu primeiro empreendimento, né? É, isso aí. Eu era uma criança, fui no sítio do meu pai. Ah, lembrei agora. É isso aí. Eu fui no sítio na fazenda do meu pai e peguei tangerina e enchi um sacão. O Vital nem sabe disso. Enchi uma sacola, a sacola aquelas sacos de estopa, sabe? E fui pra feira. Aquele saco de feira, né? Aquele saco de batata. Isso, esse aí, Vitalzão. E fui pra feira com ele aberto mesmo, não tinha... Não, tem que levar mais de uma. Elas não gostam de ficar sozinhas. Ia na pegada e a galera, uma criança vendendo. Vendi tudo, ganhei o dinheiro, felizão, amarradão. E comecei a juntar o dinheiro embaixo do colchão. Foi meu primeiro empreendimento, na verdade. É uma coisa que eu lembrei aqui, contei pra Patrícia, mas ninguém... Nunca tinha contado isso pra ninguém, inclusive. Hoje é dia de revelações. Pois é. E aí, velho, no dia lá em Grupi, Goiás, que é onde eu cresci na infância, eu tava brincando, subindo uma antena. Eu falei pra Patrícia, Vital sabe que da minha tendência para esporte radical, eu já tava desde pequeno, em cima de uma antena gigante, velho, como eu dei trabalho pra minha mãe. E aí era o dia de mudança de casa, e eu estava nem percebendo, nem sabia que a gente ia mudar. Resumo da ópera, cheguei em casa à noite. Cara, primeiro, o meu dinheiro embaixo do colchão, o colchão já estava no caminhão, a cama estava no caminhão e o dinheiro não existia mais. Alguém que estava fazendo a mudança pegou todos os meus dinheiros da mexerica e guardou. O concorrente... Engraçado é que além de perder o dinheiro da venda das mexericas, eu ainda tomei uma surra de chuveirinho. Por quê? Porque eu cheguei atrasado, a família inteira não sabia onde eu estava, esperando para a mudança, e minha mãe não tinha essa de conversar, não. Vai pro chuveiro, moleque, pegou o chuveirinho, e chibata, só que eu tava com um amiguinho Rubinho, que eu lembrei contando pra Patrícia.
Cara, não tive dúvida. Eu pegava o Rubinho, punha na minha frente e dizia, Stauner, Stauner. Cara, o Rubinho apanhou tanto, E aí, velho. Rodrigão, pergunta um pouco. Não, Sim, contando essa história. Isso vai ser essa aí histórico vai ser mesmo. histórico. Bom, então, pô, Rodrigão, que massa. Nossa, que honra, hein, irmão? Que honra que estamos nesse podcast aqui, feito na nossa política, né, irmão? Na execução. Então não deu para eu estar aí, mas me faço presente, vamos usar a tecnologia a nosso favor. E, cara, meu nome é Vitor Araújo, eu sou médico e minha história vou simplificar também. Eu entrei na faculdade de medicina, eu queria ser engenheiro, Rô. Eu fiz mesmo? no Aí segundo. depois que soube da história do Rodrigão, Ele falou, desistiu. você é médico. Eu fiz até engenharia civil no meu segundo ano. E aí, do segundo para o terceiro ano, eu lembro que eu estava pensando o seguinte, que eu comecei a perceber que o engenheiro, olha a minha alucinação, com 16 anos, né? Eu comecei a imaginar que o engenheiro, ele era um cara que ia ser empregado, ia ter um chefe. E aí, desde aquela época, eu já não queria. Eu queria ser meio que independente. E aí eu comecei a pensar, e eu lembro que muita gente, né, sempre fala para você, cara, por que você não faz medicina? E eu falei, tá aí, eu não tenho nenhum médico na família, não tinha referência, mas na minha cabeça, eu com 16 anos pensava, cara, o médico, ele é dono da própria vida, ele não tem chefe, ele faz o próprio salário. E aí eu decidi ir para medicina por conta disso. Eu gostava, eu tenho uma parada, eu gostava de tudo. Então, eu poderia ser engenheiro, eu poderia ser médico, não tinha uma paixão por engenharia, não tinha paixão por nada. Mas eu me adequaria a qualquer uma dessas áreas. E entrei na medicina, confesso que de uma forma assim, bem bem sem conhecimento, sabe? Eu poderia não gostar. Eu não entrei da melhor forma. Eu não sabia o que era, que estava por vir. Eu fui descobrir fazendo. Mas eu sempre fui assim, eu faço e se errar, errou, aconteceu. E aí eu fiz medicina, acabei me apaixonando pela medicina durante a faculdade. Então não tinha aquele sonho de ser médico antes que as pessoas têm, eu não tinha isso. Eu descobri essa paixão dentro da faculdade. Poderia não gostar, graças a Deus, gostei. Só que aí quando chegou no final da faculdade de medicina, eu era eu era um aluno que tinha notas boas, então eu tinha um potencial muito bom. Só que eu tomei uma das decisões mais complexas da minha vida. Eu comecei a olhar para o mercado da medicina e eu comecei a perceber que a faculdade de medicina me ensinou tudo. Me ensinou tudo sobre medicina, sobre diagnóstico de doenças, sobre como prescrever remédios, tratar. Só que não me ensinou uma coisa muito importante. A faculdade não me ensinou o que era ser médico. E eu estudei numa das melhores faculdades do país, a primeira faculdade de medicina do Brasil, a Universidade Federal da Bahia, que me ensinou tudo menos o que era ser médico. E aquilo foi muito doloroso para mim, porque eu me via perto de formar e eu não sabia como é que eu iria trabalhar, que roupa eu iria vestir, como é que eu ia ganhar dinheiro, como é que você abre um consultório. Eu não sabia nada disso. Né? E, Vital, você fez colegial ali, você fez biológicas ou exatas? Não tinha isso na minha época, ainda não tinha essas divisões de colegial, não. Nossa era, Vital, era tudo junto, né? Entendi. Depois que eu entrei na faculdade, eu lembro que a UFBA ela tinha um lance de você entrar em áreas também, grandes áreas. Eu não sei se está assim até hoje, mas na minha época eu fiz ali o colegial normal e aí depois você já escolhe direto para medicina. Vital, mas eu sempre tive Antes de você avançar, eu sei um pouquinho da sua história. Conta como foi o seu lado empreendedor de eventos e festas no meio do curso da faculdade. Aí já você avança, que essa história é boa. Conta aí, como você percebeu o seu lado empreendedor aí? Conta aí. O empreendedorismo para mim foi uma cura. Por quê? Vou dizer para você, eu acho que eu nunca falei isso. Quando eu era pequeno, eu sou filho único, e eu era muito inseguro, sabe? Quando não tinha irmãos e tal, e eu tinha uma insegurança, porque eu vim do interior e fui para a capital, conhecia ali a galera do meu condomínio, mas eu não era um cara muito popular. E eu lembro quando eu entrei no colégio militar, que eu saí de um colégio de bairro para um colégio gigante, que foi o Colégio Militar de Salvador, do Exército, que ali eu devo muito ao que eu sou ao colégio militar. Porque eu entrei num colégio que tinha quase 1.000 pessoas, para mim aquilo era um mundo totalmente novo, e o meu processo de cura era que eu não queria ser assim tímido, eu queria ser mais bem reconhecido. E aí, como é que eu consegui fazer isso? Eu lembro que o colégio tinha um negócio muito massa de você conhecer turmas.
nós ficamos 7 anos juntos, né? Raramente as pessoas saem do colégio militar, ela entra na 5ª série, eu fiquei até o 3º ano lá, e sempre ia mudando de turma. E eu fui conhecendo muitas pessoas, e eu lembro que teve uma gincana, eu estava na 8ª série, e aí ali foi onde eu quis ser líder de gincana. O esporte começou a me aproximar de muitas pessoas, e eu fui líder lá da minha turma, e aí eu comecei a conhecer um mercado de festas, porque a mesma empresa que organizava a gincana organizava um dos blocos do Carnaval de Salvador, que era o Cheiro de Amor. E aí eu me aproximei de lá, eu comecei a vender ingressos e abadá, então eu comecei a virar meio que um cambista. Era o cambista do Carnaval de Salvador. Eu trabalhava de graça para eles, aí eu pegava os abadás que sobravam, eu ia pro Aeroclube, que é de Salvador, sabe? Aí começava a vender o abadá, o que sobrava da minha mão, eu ainda curtia, aí comecei a ganhar dinheiro com festas. Na faculdade de medicina, eu vi a possibilidade de organizar um evento, que era um evento chamado Praia Med. E aí eu lembro que eu fui para o primeiro evento e eu falei, caramba, isso aqui dá dinheiro para o cara que organizava. E aí eu me aproximei do cara e eu lembro que eu estava no primeiro Praia Med, né? Que a galera ia do Brasil inteiro. Foi lá em Porto Seguro, esse que eu fui. E aí o cara virou para mim e falou uma informação que abriu meus olhos, que foi o seguinte. Ele falou, caramba, eu tô pensando em parar de organizar isso. Aí eu falei, como é, amigo? Como é, amigo? Pensando em parar. E Já quem é que vai continuar? Ele falou, não sei ainda. Eu falei, irmão, bote esse negócio na minha mão que eu vou vender essa parada. E ele me explicou como era essa comissão. E aí eu peguei essa parada para organizar. E, em resumo, eu lutei por isso. Cheguei pro dono dessa parada e falei, Ramon, confia em mim, você não vai se arrepender. E aí eu entrei para organizar essa parada e eu levei a maior comitiva da história de todos os Praia Meds até a época. Foram 212 pessoas que eu organizei para ir para Búzios. Eu ganhei uma grana na época, uma grana. Eu lembro que eu prestei dinheiro para meus pais. Imagina você ser jovem prestando dinheiro para seus pais. Eu fiz um intercâmbio em Londres com essa grana. Caramba. Então, Comprou uma BMW. eu não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Massa. E o empreendedorismo para mim foi isso. E São como essas foi? soluções de melhorar minha vida. E como foi pós-formatura aí? Agora que eu lhe atrapalhei, me perdoe. Você volta à história aí agora. Quando eu formei, eu tomei uma decisão complicada também, que foi ir para o interior e trabalhar como médico, porque eu não queria ir direto para a residência, igual é o caminho natural, sabe? E eu comecei a questionar os caminhos naturais. Eu percebia que a vida do residente, eu não sou de família rica, né? Então eu queria estar independente de meus pais quando eu me formasse, eu tinha essa meta. E eu via que o residente tinha uma vida que eu pensava que, cara, você vai viver uma vida de estudante por mais alguns anos, e eu não queria isso. Eu queria descobrir o que era ser médico. Eu falei, cara, eu vou para o interior. Fui muito criticado na época, porque para os meus colegas, meus colegas foram para a USP, para não sei o quê, e eu queria ir para o interior entender o que era ser médico. Essa era a minha vontade. E eu fui para o interior atender, dar plantão, com 24, eu formei com 23, né? Aquele médico Formei de muito novo. família. Isso, médico de família, de conhecer as pessoas, conhecer as famílias. E aquilo ali foi me despertando o que era ser médico, sabe? E conhecer os hospitais, conhecer os pacientes pelo nome. E aí, com 24 anos, eu tive um desafio, que foi eu assumi a direção do Hospital Regional do Senhor do Bonfim. Coordenava uma equipe de 30 médicos, 300 funcionários. E eu acho que foi um dos meus maiores desafios como empreendedor, porque eu percebi que empreender não era só você montar empresa. Porque eu percebi que eu estava empreendendo num negócio que era uma parceria público-privada, só que ali eu estava começando a criar um empreendimento meu, que era a minha vida, e eu comecei a crescer naquele negócio, e aquilo ali foi bem disruptivo para mim. Até que eu decidi fazer depois, eu percebi que aquela vida não era a vida que eu queria, a vida de plantões e tudo mais, e eu encontrei na medicina ortomolecular, que era essa medicina mais preventiva, essa questão de mais de você cuidar da sua saúde, otimizar a sua rotina. Eu falei, caramba, tá aí uma área top. Eu via que o mercado estava crescendo e eu decidi ser um cara, uma referência nessa área. Eu vou até acelerar essa parada, que eu entrei de cabeça em 2 anos, em 1 ano e meio, eu explodi, né, na medicina ortomolecular. Na verdade, com 3 meses de clínica, eu já estava estourado, assim, porque eu tomei uma decisão, investi em marketing, Instagram, fiz uma reforma muito top, peguei uma clínica top, entrei de cabeça, e consegui muitos pacientes em Petrolina. Vital, sem ajuda, tudo isso na intuição. Eu vou dizer que o que mudou minha vida foi a modelagem, irmão. O que é que eu fazia? Eu
observava obsessivamente todos os médicos que tinham sucesso nessa área e percebi o que é que eles faziam. E eu procurava fazer tudo igual. Eles investiam no Instagram, eu aparecendo aqui. Olha os tesouros aparecendo. Essa vai ser o bacana do X5 Cast, né? Os tesouros vão aparecendo durante a caminhada. Tem um aprendizado aí. É isso aí. Eu não tinha mentor na época. Os caras não conheciam ninguém que pudesse abrir a estratégia. O que eu fazia era, cara, eu pegava o que eles me davam e eu pensava começar a olhar a vida dos caras. O que é que eles fazem? Instagram, vou fazer Instagram. Como é que eles... E eu adaptava aquilo, peguei um consultório, fiz um consultório legal. E o que mais me explodiu foi a minha dedicação aos pacientes. Eu percebi o poder da indicação ali. Eu percebi que os melhores clientes, e isso eu vejo em todos os negócios, os melhores clientes são aqueles indicados. E eu fiz minha carreira na indicação. Sucesso do cliente, e o cliente satisfeito me trazia marido, esposa, filho, amigo, e começaram a vir clientes e isso explodiu, bombou minha carreira. E vendas, você teve alguma dificuldade? É natural para você? Porque um dos grandes desafios dos empreendedores é o fechamento, né? É a venda, é falar quanto é o valor dele, é bater o martelo, fechar o negócio. E nessa sua trajetória, como é que foi isso para você? Cara, a venda para mim sempre foi um processo de treino, irmão. Se eu disser para você que eu tenho habilidade de vendas nata, eu vou estar mentindo para você. Porque é aquela coisa, a insegurança, né, do Vital lá atrás, do colégio militar, e você conseguir melhorando a comunicação, tudo isso foi minha cura, e não o meu dom. E venda para mim foi esse processo. Só para você ter ideia, eu tinha tanto incômodo com vendas, e eu ensino isso para vários alunos médicos meus, que eu tinha um script para seguir na consulta. Por quê? Para me proteger da minha falta de naturalidade para vender, eu segui um passo a passo, porque aí eu ficava mais leve para mim. Eu apresentava, eu criei um PowerPoint para vender, irmão. No meu consulta, eu criava um PowerPoint para explicar o meu método e tinha lá o processo de venda, porque eu não precisava ter o dom da fala, eu só seguia aquela apresentação e eu me protegia de mim mesmo. Ela se vendia por si só, né? Extraordinário. Muita gente tem dificuldade com vendas. Eu era tudo menos vendas na minha vida. Meu primeiro livro de vendas, eu falo isso. O capítulo era qualquer coisa menos vendas, porque minha mãe era vendedora e a vida da minha mãe não era a vida que eu queria. E eu sempre achei que venda era tirar, botar a mão no bolso do cliente e puxar o dinheiro dele, que era assim que eu via minha mãe fazendo. Mas aí eu descobri que venda é uma transferência de sentimento, é natural. Muito legal o que o Vital falou. Porque quem está nos assistindo agora, que tem essa dificuldade, alguns empreendedores têm, você pode bolar o seu script, aí não é você que vende, o script é que vai fazer isso por você, o cliente que compra, né? É muito interessante. Que massa, Vital, mas continua a sua história aí, como foi sua jornada na área médica aí como médico, lá em Petrolina, Juazeiro, Petrolina, Juazeiro. Conta aí. Ô, terra boa é Petrolina. Cara, meu irmão, essa parte da medicina ortomolecular foi muito top, né? Eu modelei muitos médicos para poder ter o sucesso. Cara, eu vi exatamente o que eles faziam para fazer igual, e com isso eu consegui ter uma ascensão muito rápida. Então, eu cuidei de Instagram, cuidei de marketing, indicação, sucesso do cliente, uma experiência diferente de consulta, e eles me traziam muitas pessoas. E aquilo gerou uma agenda muito cheia. Então, eu tive tudo aquilo que me vendiam como sucesso na medicina, eu tive com 26 anos de idade. Então, eu tinha uma agenda lotada, eu não atendia plano de saúde, não sei nem como é que atende, porque eu nunca atendi. Agenda lotada para 3, 4 meses, só cliente particular, atendia pra caramba, já estava atendendo em várias cidades, atendia em Petrolina, em Caruaru, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. E com todo aquele sucesso, né, que todas as pessoas olhavam e falavam, caramba, a Vital estourou, tinha muito sucesso, porque é aquilo que era sucesso na visão dos médicos, né? E na minha visão também, na minha cabeça, aquilo ali era ter sucesso. Só que aconteceu uma coisa engraçada comigo. Em novembro de 2015, eu lembro que foi um dos meses que eu mais ganhei dinheiro na medicina. E naquele mês eu estava completamente infeliz. Tava com vazio. Eu estava completamente feliz, vazio, porque o dinheiro não fazia diferença. Eu estava longe da minha família, longe dos meus amigos, não conseguia ir para eventos importantes, não conseguia parar, porque minha agenda estava lotada. Então, eu comecei a perceber que eu me tornei escravo do meu negócio. Você um escravo de luxo, como é que fala. Né, Vital? Escravo de luxo, preso, atendendo de 8 da manhã até 11 da noite, não tinha liberdade, não podia fazer escolhas de acordo com aquilo que eu queria para minha vida, e estava refém de uma agenda lotada, de muito dinheiro que entrava na conta, mas completamente infeliz.
E ali eu comecei a trabalhar, eu entrei no universo do desenvolvimento pessoal, então o desenvolvimento humano, PNL, coaching, hipnose, essas ferramentas de desenvolvimento me ajudaram muito a me conhecer, a entender o que é que eu, Vital, a pessoa Vital realmente queria para a sua vida, e eu comecei a construir uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi a decisão seguinte, comecei a ver que aquele caminho não era o caminho que eu queria para mim, apesar do sucesso que eu tinha na época, e contra tudo e contra todos, eu decidi parar. Eu não decidi parar de atender porque estava dando errado. No auge do meu sucesso profissional, eu percebi que eu estava levando a minha vida para um caminho que talvez ficasse irreversível se eu continuasse. Porque eu sabia que eu iria adoecer, que eu iria entrar em depressão, e eu falei, caramba, eu preciso parar isso para começar a empreender. E aí foi quando eu decidi montar uma empresa de treinamentos para ajudar pessoas que queriam também ter um sucesso diferente do que aquele sucesso que vendem para você. E eu montei uma empresa de treinamentos na área de desenvolvimento pessoal, e é isso que eu venho fazendo até aqui, ajudar pessoas a desenvolver carreira, desenvolver negócios, e essa é um pouco da minha história. Cara, que interessante, né? O Vital, como muitos empreendedores, estava trocando tempo por dinheiro. E essa não é uma troca inteligente. Não importa o quanto vale o seu tempo, quando você está trocando tempo por dinheiro, você vai, em algum momento, vai sentir esse vazio. Porque a agenda lotada para o trabalho significa talvez menos vida. E essa é a nossa missão, né? Os nossos valores, de levar para o dono do negócio mais liberdade para ele conseguir conduzir o business dele com mais qualidade de vida na família, um pedacinho do céu em cada lar, né? Isso é massa. Legal saber que isso aconteceu com você. E é uma coisa que eu vejo em muitos médicos e muitos empreendedores no geral. Isso não é do médico, isso não é do nutricionista, do enfermeiro, não, isso é da pessoa que está empreendendo, sabe? De autônomos a empresários, muitas pessoas estão ali presos na operação e infelizes. Só que muitas vezes a gente não sabe por que a gente está infeliz. E às vezes vê o dinheiro entrando e você fala, caramba, o dinheiro entra e não faz sentido. Isso é muito difícil, sabe? Porque você busca o tempo inteiro esse sucesso. E quando ele chega, eu tenho a impressão que Deus botou na minha vida, falou, meu filho, eu vou lhe dar o sucesso que você tanto espera para você perceber que o sucesso não tem nada a ver com isso. Eu sinto isso, eu faço uma pergunta, né? E como que a gente pode experimentar esse sucesso, esse êxito profissional, esse êxito no negócio e ter paz? E você crescer e não ser um escravo de luxo? A gente vai falar ao longo desse podcast, né? Eu acho que... Sim. Eu acho que esse é o gancho perfeito para você começar a sua história, Patrícia. Aí eu acho que vem conectar muito disso tudo, você contando a sua história, que eu acho que é uma história que tem tudo isso envolvido e as transições que você fez é muito top. Interessante, antes de você falar a sua história, Patricião, que eu preciso de muita coragem para fazer isso que o Vital fez. Que é muita gente que pegou o jeito de ganhar dinheiro, quer ganhar mais e mais e mais, simplesmente por um game de comparação, muitas vezes. Sempre vai ter alguém mais rico que você. Sempre. E aí a pessoa que pegou o game, pegou o jeito, ela não percebe que a vida dela está indo embora, que está tendo um vazio. E você é um exemplo de alguém hoje, né? A gente vai conhecer a sua história, mas alguém hoje que tem essa qualidade, esse preenchimento, essa leveza, essa paz e vários negócios que a galera que está acompanhando a gente aqui vai descobrir. Então bora lá, né? Bora lá. Eu vou tentar encurtar essa história que é longa, né? E quem sabe, quem um dia for na imersão X5 vai aprender e ouvir toda essa história, né? A minha história começa basicamente, eu gosto de começar a minha história dessa forma, né? No ano de 1992, quando meu pai ganha na Loteria Federal e a minha família fica milionária, olha lá, o povo de Rio Real, aquele bocãozão pequenininho, agora fica milionário, eu tinha 8 anos de idade. Mas para encurtar a história, depois de 2 anos, meu pai desaparece e tudo que era abundância começa a se transformar em escassez. E basicamente eu me lembro exatamente aí por volta dos meus 12 anos de idade, 12 para 13 anos, quando minha mãe disse, meu filho, hoje a gente vai ter uma comida maravilhosa. E eu entendi que ali seria só feijão, farinha e carcaça de galinha, porque quem tinha ido fazer as compras tinha sido eu, né? Na Cesta do Povo, era um supermercado feito pelo governo do estado da Bahia para quem era pobre, né? Uhum. E ali eu
eu descobri, caramba, a vida não é tão fácil como parecia ser. E eu comecei a ter que tomar uma decisão ali. E tem uma frase de Tony Robbins que significa e marca muito esse meu momento, que é: não são as circunstâncias que determinam a nossa vida, mas as nossas decisões, né? E ali eu decidi, cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu quero te ajudar. Como é que eu faço? E eu lembro que minha mãe é maravilhosa, uma mulher espetacular. Hoje, linda. Te amo, viu, mãe? E ela falou, pô, ela era representante comercial, vendia medicamentos para a distribuidora de meu tio. E a gente começou a fazer a massa de pizza brotinho no final de semana. E eu ficava na semana junto com uma menina que ela contratou lá para estar junto comigo, fazendo o recheio. E eu saía com a Monarquezinha barra circular amarela, que era de minha mãe, vendendo pizza por toda Rio Real, lá Rio Real, Bahia, né? E ali começa meu primeiro empreendimento. Era vender pizza, brotinho e polpa de fruta de um tio meu lá. E nesse processo eu também era bom de jogo de futebol. Com 15 anos, um olheiro do Bahia já tinha ido pro Vitória, eu voltei chorando pra casa de minha mãe. E com 15 anos, um olheiro do Bahia me viu jogando lá no estádio de Rio Real e me levou para ser jogador de futebol lá no Bahia. Pô, eu disse que agora, meu irmão... A vida tá feita. A vida tá feita. Agora eu vou ajudar minha mãe e meu pai. Meu pai não, meus irmãos, né? Minha mãe e meus irmãos, na ausência de meu pai. Pô, e joguei na Fonte Nova, numa preliminar, Bahia e Flamengo, o estádio lotado, e eu olhando aqui encantado, a torcida gritando, e o treinador: Patrício, olha lá pro jogo! E ali tava dando tudo certo. Até que eu tive minha primeira lesão e fiquei de fora, depois voltei, aí saí do Bahia. Aí Rick, um nigeriano que era jogador do Vitória, foi profissional e era empresário, me colocou na rede de jogadores dele. Enfim, fui pro Ceará por aproximadamente 18 anos e foi onde o meu tendão arrebentou lá. E aí meu sonho de ser jogador de futebol acabou. No que acabou ali, todos os meus sonhos também foram embora, né? Eu disse, caramba, e agora? Como é que eu vou ajudar meu pai, meus irmãos e minha mãe? Não sei por que tá vindo toda hora meu pai na cabeça, né? Talvez porque eu assumi essa função de paternidade, né? De pai. E ali foi um momento difícil. Eu tive que voltar para minha casa, em Rio Real. E ali outra decisão importante era se eu ficaria em Rio Real ou se eu viria morar aqui em Lagarto, Sergipe, né? Que é onde eu construía os meus negócios. E eu vim para cá porque teria mais oportunidade. E esse meu tio Menezes, que assumiu meio como um papel de pai na minha vida, então eu sou muito grato a ele. Ele chegou e veio morar aqui com minha casa, você vai trabalhar. Eu disse, pronto, já vou ser gerente. Cheguei, filho do dono, sobrinho do dono da empresa, jogador de futebol. E eu lembro que ele me colocou para ser empacotador de remédio na distribuidora. Eu disse, caramba, meu irmão, eu queria ficar com a plateia cheia de jogadores, era um monte de remédio, ninguém falava, ninguém gritava o meu nome. Só que ali eu ganhei uma revista e aquela revista Vencer, do ano de 2001, em setembro, mudou a minha história. Ela, basicamente, eu ganhei de Olavo, era um representante comercial, careca, baixinho, gente boa pra caramba, gostava muito dele. E ele trouxe aquela revista e disse, rapaz, me dê. E aí eu fiz a assinatura da revista Vencer e tal. E aquela revista dizia o seguinte, são os meus 4 mantras que eu levo. Dê o seu melhor, seja o seu melhor, na condição que você tem, sem se comparar com ninguém, faça sempre um pouco mais. Ele disse, caramba, velho, eu posso ficar aqui achando ser qualquer um, mais um para empacotar remédio, ou eu posso ser o melhor empacotador, ou eu posso dar o meu melhor nessa condição que eu tô, sem me comparar com os demais e fazendo sempre um pouco mais. E assim começou a minha trajetória. Então ali eu fui empacotador de remédio, com 1 mês, 2 meses já fui promovido porque o trabalho era top, fui ser chefe de almoxarifado, depois auxiliar de marketing. Nisso eu fui ser subgerente de uma farmácia, recebi uma proposta para ser gerente na AGERBA, Agência Reguladora da Bahia, uma proposta política. Fiquei 1 mês e meio. Foi meio mês para aprender e 1 mês para ver que no lado dali não dava certo, que política era negócio complicado. Voltei, lá na AGERBA eu estava ganhando uns R$7.000 e eu voltei para ser televendas. Ali, e eu já tinha, quando eu fui subgerente da farmácia, eu vendia remédio no balcão. E eu disse, caramba, eu sou vendedor. Eu descobri ali que eu era um excelente vendedor. Eu disse, rapaz, se me botar qualquer coisa para vender, eu vendo. E fui ser televendas. E no televendas estava indo muito bem. Até que minha noiva, Rogéria, que é minha esposa até hoje, também te amo, Rogéria, ela chega com uma excelente notícia para mim. Patrício, estou grávida. Eu disse, que maravilha.
Eu tinha 20 anos de idade, essa história toda foi dos meus 18 até 20 anos, né? Nossa. E ali eu disse, caramba, e agora? Nisso surgiu meu tio, uma oportunidade, ele abriu um negócio com meu primo ficou só uma semana e não quis mais saber. E aí meu tio, nessa conversa, eu disse, meu tio, eu tenho todas as estratégias possíveis para fazer um negócio crescer e evoluir. E aí ele falou, você tem mesmo? Eu disse, pode botar comigo que vai acontecer. E eu me lembro que ele falou, então tá certo, nós vamos ser sócios. Aí abrimos a empresa já existia na verdade, o nome era Ubla, depois eu falo que é Ubla. E eu fui para casa na maior alegria, Rogério, agora você é dono de negócio. E a Rogéria falou, Patrícia, ei, qual vai ser o salário? Eu disse, dono de negócio não tem salário. E ela disse, e como que a gente vai comprar as fraldas? Como a gente vai pagar o aluguel? Eu disse, boa notícia, vou lá pedir demissão de empresário. Eu voltei correndo lá pra cá, meu tio, não dá certo não, ser empresário. Esse negócio de ser empresário é ruim demais. Não tem salário, não tem férias. Ele disse, rapaz, eu confio mais em você do que em você mesmo. Eu vou garantir pelo menos, era 2 salários mínimos que eu recebia, 300, era 260... 520 reais era o que eu recebia. E eu já estava certo que eu ia fazer o aluguelzinho e tal. O fato é que começamos a empreender. E eu me lembro que no dia do meu casamento, Rodrigão, porque às vezes a pessoa olha hoje a jornada e diz, caramba, é fácil ser empreendedor como Patrícia, né? Mas no dia do meu casamento nem geladeira eu tinha. Eu e Rogéria compramos um isopor, porque a carne pelo menos não iria apodrecer, sabe? E ali foi um momento, assim, de disruptura, de assim, caramba, ou eu agora faço acontecer, ou já foi. E ali foi o processo de virada que eu comecei a empreender. E ali do fundo de uma farmácia, eu me lembro que chegavam os clientes e não tinha... o meu primeiro negócio foi de empréstimo consignado, uma lojinha pequenininha, e os clientes chegavam e eu dizia, fica aí, espera aí. Não tinha impressora para imprimir, para tirar xerox. Eu saía correndo, ia na esquina e pegava, tirava xerox. Teve uma senhorinha que disse, ei, menino, traga meus documentos. Vai roubar. Não, senhora, cara. Ela viu. Viu eu saindo correndo com o documento. E o fato é que eu peguei e ia lá, tirava, voltei e o negócio começou. No primeiro mês vendeu 17 mil, depois vendeu 30, vendeu 36 mil, vendeu 100 mil. Hoje, nesse meu processo, a empresa começou a crescer. Eu vou encurtar, tá? No ano de 2008, foi 2008, aconteceu algo sério comigo. Sério no aspecto emocional, todos vocês foram contando de emoções. Faleceu um amigo meu em um acidente de carro. E quando eu ouvi no caixão, eu ouvi uma voz, a voz do Espírito Santo, eu acredito, disse assim, pô, Patrício, se você estivesse dentro desse caixão, você estava certo da salvação. E ali, cara, eu chorava, não só mais porque meu amigo estava morto, mas porque eu também estava morto, sabe? E ali eu entendi que a vida não é só grana, não é só trabalho, tem algo maior. Eu já tinha entregado minha vida nas mãos de Cristo, mas ali foi o ponto de disruptura, sabe? Ocorreu uma ruptura de um velho Patrício para um novo Patrício. E eu larguei meus negócios, eu disse, meu tio e meu primo Júnior, que já era sócio, disse, olha, tomem conta, eu só quero receber X valor e saí para fazer o curso de teologia. 2009, saí, deixei a empresa. E chegando lá, vi que não era aquilo que eu queria. Na verdade, não eu, mas pô, a família, o contexto global, Deus tinha outra missão para mim. E eu volto em 2010. E quando eu volto em 2010, aí volto para a empresa. Achei que ia ter os mesmos, um texto da empresa. E meu tio, não, você não tem um texto da empresa, não. Você não me deu, você não deu pra gente. E ali depois ele me revelou que ele queria me testar se era realmente o que eu queria, né? Então eu voltei, ele me deu só 10% do estado de Sergipe. E aquilo eu fiquei muito puto da vida, sabe? Mas foi importante porque ele sabia, e aí eu acho válido a importância de ter um mentor. Ele queria provocar em mim coisas que eu não sabia que eu precisava. Me tirar da zona do conforto, saber que decisões que são precisas ser tomadas trazem consequências e a gente tem que refletir nisso. Foi bom pra caramba. O fato é que depois ele disse, se você entregar resultado, quem sabe a gente volta como antes, né? E aí eu fui, entreguei resultado e voltamos novamente a ter a sociedade como antes. E a nossa empresa começou a crescer, vendendo 10 milhões mês. Foi quando a gente recebeu uma proposta de vender a empresa para a Agiplan, na época Marciano, hoje é o Agibank, né, lá do Rio Grande do Sul. E quando ele veio comprar a nossa empresa, eu disse assim, caramba, a gente tem valor. Eu não era desse mundo de equity, de nova economia, e tem poucas pessoas que sabem disso, né? Abrindo aqui fatos da história. E ali eu entendi, caramba,
nosso negócio pode ser grande, tem gente olhando para ele. E ali despertou que a gente podia ser algo muito mais e atender todo o Brasil. E ali fechamos uma parceria, não vendemos a empresa, mas nos tornamos um grande parceiro da Agiplan, com o Marciano e com o Banco Bradesco, com o amigo Perrelli. E ali nossa empresa começou a crescer agora. Saímos de 10 milhões, vendemos 20 milhões e abrindo todo o Brasil. Só que teve um fato que aconteceu que mudou minha história e a história dos nossos negócios e porque estamos aqui hoje na X5, né? Na X5 Cash. Foi quando eu cheguei em casa, a empresa crescendo, 20, 30, 40 milhões vendendo por mês, faturando por mês. E eu saía no domingo e voltava na sexta. Pô, tem que ter esforço físico, sabe? Todo negócio para crescer tem que ter esforço físico. Mas será que a gente precisa sacrificar a família, o crescimento dos filhos, o casamento, a relação com os pais, com os amigos, a saúde própria? E eu cheguei em casa numa sexta-feira e o meu filho mais novo, Júnior, ficou me olhando, e olhava assim e disse, caramba, ele não tá me reconhecendo. Será que tem algum vizinho andando aqui em casa? Mas eu acredito, Rogéria sempre foi uma mulher fiel, a fidelidade de Rogéria. Mas ali eu descobri que eu estava sendo um pai ausente, um marido ausente. E ver meu filho refletir, disse, caramba, será que vale a pena esse sacrifício todo? Sou um escravo de luxo. Estou ganhando muito dinheiro, ficando milionário. E, meu irmão, e perdendo o principal. E ali eu tomei uma séria decisão. Numa conversa depois com meu tio, com meu primo, ele falou assim, vocês vão poder se aposentar antes de mim. Eu disse, é verdade. E eu defini que com 35 anos eu iria sair dos meus negócios, que eu não iria mais querer trabalhar e que eu iria ajudar pessoas. Essa era uma meta bem clara que estava. Que no dia 26 de julho de 2019 eu iria parar, eu iria sair de todos os negócios e eu iria ajudar a gente. Apesar que com os meus negócios eu sabia que ajudava, né? E foi nesse processo que a gente começou a organizar a empresa. Foi nesse processo que a gente começou a investir em educação empreendedora. Todo empreendedor precisa estudar como um médico estuda. Vital aqui. Cara, a saúde de uma pessoa está na mão de um médico. E a saúde da empresa está na mão do empreendedor. E se o empreendedor não tiver qualificação, ele vai matar o negócio. E é o que acontece no Brasil. A maioria dos empreendedores matam seus negócios, não é porque falta vontade. Esse é o que a gente ensina na X5 sobre qual é a metodologia do crescimento exponencial. É que não é só força de vontade. Você tem que ter estratégias e habilidades que são concernentes para aquele crescimento. E, enfim, não vou entrar agora, que é só o momento da história, a gente já vai falar um pouco sobre isso, né? Já a gente vai falar como surge a X5, o porquê que a gente existe, mas para trazer de volta, e ali a gente começa uma organização, a gente investe forte na Fundação Dom Cabral, a gente contrata diversas consultorias, uma importante foi a Esmerari, do Marcelo, do Luiz, eu acho que é válido citá-los, e ali começa a despertar em mim essa mentalidade, caramba, empresário tem que estudar. Caramba, empresário tem que ter uma mentalidade, tem que saber estratégias. Por exemplo, se der uma parada cardíaca em alguém, eu não sei como faz para ressuscitar. O médico sabe, porque ele estudou para isso. E quando a empresa der uma parada cardíaca? O que você faz? O que é que faz? E quando um fornecedor deixar de entregar? Pô, existe matriz de risco. Você, empreendedor, sabe qual é a matriz de risco do seu negócio? Caramba, existem processos, fluxograma. Tudo isso a gente acha que é balela. Mas aí eu fui entendendo o seguinte, a grande empresa foi uma pequena empresa muito bem organizada. Cara, e nossa empresa crescendo pra caramba, crescendo muito, mas muito mesmo. E a gente foi nesse processo de crescimento. Para resumir a história, e ao longo desse nosso podcast a gente vai contar os altos e baixos, né? Porque agora não daria tempo, senão a gente ia ficar até 42 horas contando aqui, não acabaria. Mas, para simplificar, hoje eu sou sócio de 31 negócios. Hoje a gente tem um grupo que tem mais de 500 colaboradores que são empregados direto, que fatura aí uns 4 bilhões por ano. Dentre elas, aí, surgiu o Quero Delivery, que é uma startup similar ao iFood, né? Só que nós somos a melhor do interior do Brasil, nós somos a melhor plataforma. Hoje tem mais de 2 milhões de usuários, fatura 40 bilhões, mais de 20 mil parceiros. Dentre todo esse nosso grupo, existem diversas outras empresas e a gente vai falando ao longo do nosso podcast quais são todas elas. E esse é um pouco do empreendedor Patrício.
E talvez uma pergunta, e aí, aposentou ou não aposentou? Infelizmente eu não consegui fazer no dia 26 de julho de 2019. Eu fiz isso no dia 31 de dezembro de 2018, 6 meses antes. Uhul! Oh, E uau! com 31 empresas, né? E aí vai surgindo. E Patrício, como é que faz para ter 31 empresas? Fica aqui com a gente no X5 Cash, que você vai aprender como ter isso e ter liberdade para jogar futebol, como ontem estava batendo pênalti com os meninos, jogando basquetezinho, almoçando. É isso que a gente quer. A gente entende que, e é o que eu entendi, empreender não deve ser doloroso. Empreender não deve ser algo que vai sacrificar a sua família. É como Cristo fala, que adianta ganhar o mundo e perder a vida. E eu digo que adianta fazer a empresa crescer e perder a família. Eu conheço diversos empreendedores que estão milionários, cheios do dinheiro aí, e acabaram acabando o casamento e tá fazendo daria tudo para voltar ao casamento, para ter um filho, o relacionamento com o filho. Como o Vital falou, quantos estão multibilionários, mas estão extremamente decepcionados com tudo que tem, né? Mas e isso não é ruim. E isso não é ruim. Pô, vamos ter dinheiro, vamos ser felizes, vamos ter família, dá para ter tudo. Dá para fazer tudo. Uma coisa interessante no que você falou, que nós três aqui, a gente não se vendeu. Eu peguei 3 coisas que você falou. Uma delas foi isso. A gente não se vendeu pela grana e sim pelos valores. O Vital largou o negócio dele no auge por causa dos valores dele. Você foi para a política e falou, não é isso que eu quero. E voltou. Então, e eu com a engenharia, larguei a engenharia e fui fazer aquilo que eu amo. Então, nós três, e talvez quem esteja nos assistindo entenda que os seus valores vão fazer a sua vida valer a pena. Fantástico. Não trocar isso por dinheiro. Segunda coisa foi sobre vendas. O Vital tinha problema com vendas, ele deu um jeito de resolver isso com o script. Eu tinha uma crença limitante com vendas e você não tinha. Você já era um bom vendedor. Então, saber ou não vender não é o que vai definir o seu sucesso no futuro. E a terceira coisa interessante, que foi uma sincronicidade, a revista Vencer, que você citou aqui, eu fui um dos colaboradores com vários artigos dela. Sou amigo do editor, do Maurício Cita, e eu não sabia dessa história. Rapaz, e aí, quando você contou da revista Vencer, olha como a vida faz, porque eu vi a revista nascendo. Eu vi toda a intenção dela, escrevi vários artigos. Quando saiu um artigo meu na revista Vencer, eu ficava amarradão. E quem diria que ela ia vir para cá, para o Nordeste, que de repente ia impactar e muitos anos depois a gente tá junto. Tony Robbins, ele fala que a gente superestima a vida em 1 ano, mas a gente subestima em 10 anos. Quando você falou que em 2010 estava com perrengue e tal, cara, 2010 eu estava casando com a Rô. Passou assim. A gente está falando aí do quê? De uma década, de 13 anos. Então, a gente às vezes não tem noção de onde a nossa vida pode estar daqui uma década. Você imaginaria que há 10 anos no perrengue que você estava, depois você ia estar lá com 31 negócios, com a liberdade, e hoje com a missão de ajudar tanta gente, né? Caramba, muito massa isso. Forte demais. Eu acho que agora dá pra gente dar um salto. E como é que surge a X5? Eu acho que é válida, né? A gente trazer Sim. Como é que surge a X5. Rodrigão é treinador, é meu mestre aqui. Eu acho que é válido falar em 2017 ter um encontro contigo lá naquela multidão de 3.000 pessoas e eu lá no último banco e Rodrigão como um dos grandes treinadores do Brasil. E naquele momento eu precisava de inteligência emocional, eu precisava mudar o Patrício, sabe? E foi muito importante. Aí tá para empreendedor que acha que isso é balela, que isso é coisa idiota, não. Desnecessária. Empreendedor tem que cuidar da inteligência emocional, você precisa cuidar de você como indivíduo. Eu acredito muito que a empresa é o reflexo do dono. Se existe um dono abundante, a empresa vai ser abundante. Se existe um dono que cuida bem de si, que está bem, a empresa vai estar bem. E lá em 2017 eu conheci Rodrigão, fui para o evento Ultrapassando Limites, e ali foi uma outra virada que é tema para outro podcast. E ali eu comecei a me aproximar de Rodrigo e tal, entrei no PowerMind, né? E o PowerMind, recomendo você estar lá no PowerMind. Rodrigo até hoje tem um PowerMind, sou membro de lá, Vital. Vocês vão saber já como Também. Que foi. Me empresta essa aguinha aqui mesmo, pra eu colocar aqui, ok. Obrigado. Isso aí. Quer mais? A produção aqui não, tá ótimo, tá massa. E para simplificar, eu já estou desde 2017 no grupo de Mastermind, PowerMind.
E quando a gente fez, eu tava mostrando pra Fran a visita lá pra Eduz, e na Eduz começou a cair a ficha. Caramba, lá eu comecei a notar, Rodrigo Cardoso tem milhares, centenas de milhares de alunos, muitos deles empreendedores, e ele não tem um braço de educação empreendedora. Caramba, tá errado. E eu comecei a fazer conta. Se em um L vai 2.000 pessoas, se lá 30% é empreendedor, 600, se desses 600 tem produto. Meu irmão, esse negócio é muito bom. É um negócio bom. Olha, eu não sabia disso não, tô sabendo agora. É isso aí. Só que não pensando como negócio. Eu, desde 2010, eu tive uma crise seríssima no meu casamento. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ajudar casais. Desde 2010, eu ajudo casais. Eu e Rogério, é uma missão nossa, né? Ajudar casais. E em 2020, muitos empreendedores na pandemia começaram a me pedir socorro. Patrício, me ajuda, você é empreendedor, eu não quero que você me ajude no casamento, não. Agora eu tô o dia todo com minha mulher, eu quero saber como é que eu salvo meu negócio. Eu não quero mais salvar casamento, que eu era conhecido como salva casamentos, né? Agora nós somos conhecidos como salva empresas, faz empresas crescerem. E ali eu, caramba, comecei a ajudar empreendedor, e tudo que eu tinha aplicado junto com os meus sócios, junto com o grupo de pessoas que eu trabalho, cara, na empresa dos outros também dava certo. Eu disse, opa, dá para replicar isso. E nisso eu disse, a minha missão agora vai ser ajudar famílias através da ajuda do empreendedor. E nisso eu chamei para Rodrigão e fui construindo, fui desenhando um negócio. Isso aqui, caramba, tem a ver com a missão, é um negócio bem rentável. E numa viagem para o Vale do Silício... Sim, foi onde nasceu a Google. Exatamente, lá na Plug and Play. Isso. Eu falei, Rodrigão, cara, aí comecei a contar essa história bonita, já sabe, tem que vender, né? Rodrigão, acho que dava um negócio bacana, você tem uma série de alunos que são empreendedores, veja aqui, olha, né? E o Rodrigão falou, tá fechado, man, estamos juntos. Eu disse, sério? Pô, e ali ia nascer a UL Business, ultrapassando o limite do negócio, ó. O L Business porque tá nos Estados Unidos, mas eu falo LN, ultrapassando o limite nos negócios. E lá a gente definiu que iria abrir essa escola para empreendedores, né? Que nós iríamos agora colocar uma missão de ajudar empreendedores. A missão, já a gente vai falar do grande porquê. Se você quer saber o grande porquê da X5, a gente fala já. E eu me lembro que saímos de lá, eu, o Rodrigo, Pedro Gadelha estava lá também, nós chamamos ele para estar junto com a gente. E eu me lembro que um certo dia eu estava pensando assim, cara, com esse negócio pode faturar lá 20 milhões, e como é que eu vou fazer para faturar 200 milhões? Só que aí, quando a ficha caiu, foi assim, cara, não é em dinheiro esse jogo. Não estou pensando nos milhões. É o seguinte, como que a gente vai fazer para impactar 10 mil empreendedores? Como que a gente vai poder impactar 100 mil empresas? E aí veio uma missão. Rodrigão era 10 milhões de pessoas, era 1 milhão. 10 milhões de pessoas. Como que, eu não pensei em 10 milhões, como que a gente pode impactar 1 milhão de pessoas e ajudar nessa missão de Rodrigão, pelo menos com 10%? E aí foi quando eu disse assim, cara, para impactar 1 milhão de pessoas, eu preciso trazer alguém que faz esse jogo. E numa oração veio o nome de Vital e Lincoln. E aí a gente fala, caramba, por que Vital e Lincoln? Não sei, eu acho que pelo trabalho que eles estavam fazendo de ajudar médicos lá, pela VL House, enfim, veio. E o fato é que a gente se juntou em dezembro, fomos para uma reunião em São Paulo, alugamos uma casa lá em Guarulhos. E no dia do Jogo do Brasil, na Copa do Mundo, comemoramos o gol. Chegamos lá, foi Brasil e não lembro quem foi, sei que foi uns 3-0, sei lá quanto foi. E a gente começou lá. E a gente sonhou e assim surge a X5. Se vocês fizemos aquilo que é ensinado hoje, né? A gente aplicou aquilo que é ensinado. E foi legal, eu me sinto honrado que eu apresentei Patrição e Vital para você. E eu conheci o Vital também, são 2 treinadores. E a gente se conheceu os 2 como aluno do Marcelo Lilma, que também é Power Mind. Então a gente começa a ver a mão de Deus aí, né? Preparando tudo para acontecer desse jeito, né, Vitalzão? Ah, impressionante, bicho. Eu tava aqui, eu tô arrepiando o tempo inteiro aqui. E essas coincidências ou essas deucidências, né, que acontecem, que foi muito impressionante. Então, acho que o timing foi uma coisa que me impressionou bastante. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena citar é o poder do foco, sabe? Porque nós tínhamos ali no início 5 pessoas com um sonho. O desafio maior é que todos os 5 com agendas bastante lotadas, só que a gente tinha um sonho, uma meta e, cara, enquanto aquilo não virasse prioridade, não ia sair do papel, né? Tentamos várias vezes, e
fazer de algum jeito, tentar adaptar, mas só quando todos nós decidimos, eu lembro como hoje, quando conversamos, a gente abriu, acho que, se eu não me engano, o Patrício estava até dirigindo, se eu não me engano, no carro, que a gente abriu um Zoom e falamos, galera, é o seguinte, aí ou vai ou racha, vamos nos encontrar, porque senão o negócio não vai sair. Foi quando todos nós somos para a parte, né, dos preços a se pagar. E, cara, vamos fazer, vamos viajar, vamos sacrificar algo em busca de algo maior. Vital, e eu acho que isso ali, aquele movimento foi muito forte. Não, só rapidamente, é porque a conexão deu uma falhada aqui, só para falar para quem tá assistindo, e vai feito é melhor que perfeito, tá? Se a gente espera a perfeição para fazer esse podcast, nunca ele ia sair. Então, só para quem tá vendo você tremendo aí, você vai ver, parece que você tá com Alzheimer aí, a mão tremendo pra caramba. É muita energia, né? É, energia demais, mas só pra falar, eu acho que é válido. Pelo menos o áudio saiu. O áudio vai sair bem. Pegar. Mas eu acho que é válido só falar assim, cara, se a gente espera o melhor momento, se a gente espera tá tudo perfeito, o melhor momento é hoje. Isso. Então, pra você que é empreendedor, a gente decidiu fazer o podcast, o Rodrigão veio passar férias aqui. Esse estúdio é da X5, tá? Estamos aqui no Vale do Cuscuz. O Vale do Cuscuz. Aí tem imersão no Vale do Cuscuz. Então é só pra falar, cara, não espera o melhor momento. O melhor momento é agora. Ah, não tenho as melhores condições. As melhores condições são as que você tem. Que tem agora. Então é isso. E foi assim que nasceu a X5. Mas pode falar, era só pra ver se melhorava a conexão e você parava de tremer aí. Eu tava para comentar isso também, irmão, que eu acho massa essa parada da nova economia, e Patrício, para mim, é um grande mestre da mentalidade da nova economia. Eu acho que enquanto muitas pessoas esperariam, você vê, nós temos um estúdio pronto, poderíamos organizar para eu ir para lá os três, gravar tudo bonitinho daqui a 3, 4 meses, ou fazer agora. Eu não estou em Lagarto, né, infelizmente, mas é isso, adaptar. Mas eu tenho certeza que é isso. Eu acho que o que falta em muitas pessoas, e eu acho que isso até tem uma sinergia com o que eu estava falando antes, é agir, sabe? Eu vejo muitos empreendedores aperfeiçoando um plano perfeito, um planejamento ideal, estratégias muito bem desenhadas, e aperfeiçoa por tanto tempo que quando ele vai lançar, todo aquele plano já está ultrapassado. E ele não agiu quando tinha que agir para aprender, sabe? E é no erro que a gente aprende. Assim, eu tenho certeza que esse podcast vai ser histórico, porque a evolução e o aprendizado que a gente vai tirar, por exemplo, dessa ação, vai acelerar muito o que vem depois. E às vezes as pessoas ficam postergando, porque insegurança, falta estratégia, e às vezes até o mercado, sabe, irmão? Vou falar uma coisa aqui que talvez muitas pessoas se identifiquem. Às vezes, quando você vai olhar o empreendedor que nas redes sociais, essa galera do empreendedorismo, e não estou falando sobre críticas pessoais a ninguém específico, mas às vezes existe um movimento de empreendedorismo muito perfeito, sabe, Patricião e Rodrigo? Eu vejo que, cara, tem muita gente que você vai olhar o Instagram, os caras são muito perfeitos, a gestão é perfeita, os caras entendem todos os números, têm todos os dados, é tudo muito perfeito. E aí eu, empreendedor, me sinto, em vez de ficar inspirado, eu começo a me sentir amedrontado, porque eu não tenho o que esses caras têm. E aí eu não consigo entrar em campo, entrar em ação. E vou dizer que, até falando sobre a X5, o que é que me encanta nesse projeto, que esse projeto, eu enxergo a X5 como um projeto que vai diminuir a distância entre o palco e a cadeira, sabe? A distância entre o palco e a cadeira do aluno, muitas vezes, ela é muito gigante. Porque o cara tá na cadeira de aluno, ele olha, cara, é muito bonito isso que estão apresentando lá, mas, cara, do lado de cá eu não tenho tudo isso. Eu não tenho esses números, eu não tenho esse time, eu não tenho todas essas estratégias, e eu me sinto muito distante. E, às vezes, isso vem com efeito colateral. Eu digo porque eu, Vital, já passei por isso. De olhar vidas muito perfeitas, empresas muito perfeitas, e falar, cara, como é que eu vou botar isso em prática? Se eu tenho as minhas limitações, se eu tenho as minhas imperfeições. E aí isso trava a pessoa, inferioriza ela não entra em ação. E não tem outra coisa, ação gera resultado. É o que o Patricião falou aqui, vai de qualquer jeito mesmo. É óbvio que à medida que você vai caminhando lá, na UEL a gente tinha um ditado que era trocar a turbina com o avião voando. Quantas vezes a gente fez isso? Quando veio pandemia, tinha que se reinventar rapidamente. Algumas pessoas que estavam engessadas quebraram feio. E a gente teve que se reinventar. Imagina, eventos ao vivo com 3, 4 mil pessoas, e aí de repente não tem mais. Aí a gente teve que reinventar a empresa, porque tinha folha de pagamento, fomos para a mentoria com Zoom, fizemos isso rapidamente. Se as pessoas esperam a conexão estar melhor possível, está tudo no ambiente perfeito, a coisa não acontece, não entra. E o mais legal é que a X5 já tem resultados, né? Não estou falando da gente, não, estou falando dos
dos empreendedores, dos alunos. Outro dia você estava me falando ali, Patrição, de um casal, acho que tá bombando ali, enfim, não sei se você lembra. São diversos cases, né? Se a gente parar para analisar, a X5 hoje tem startups que vão faturar não, vão ter de EBITDA, de lucro, dinheiro no bolso, né? 500 mil, 600 mil a mais de um insight que a gente deu lá na imersão X5. Isso em quanto tempo depois da imersão? Isso 5 meses depois da imersão ela já vai ter essa... Porque teve o tempo de amadurecer, por ser startup tinha que fazer a tecnologia. Isso tudo foi um insight que Vitalzão, foi interessante que ela estava lá. Quando a gente fala, né? Cara, não é só força de vontade, estratégias e habilidades. Só antes de falar isso, você disse, cara, vai de qualquer jeito. Vai, tem que ir mesmo. Só que a gente aqui da X5 vai te ajudar a dizer o seguinte, cara, você vai por esse caminho, você vai com essas ferramentas, com essa armadura. E aí essa pessoa chegou lá, estava no momento da imersão que a gente provoca como a pessoa aumentar o faturamento e aumentar a lucratividade. Ela disse, na minha empresa não tem mais condição. A gente já estudou de tudo, nós já somos de tudo. E ela é uma startup que fatura em média 20 milhões no ano. Esse é o faturamento. Ela é a Saber em Rede, Laila, ela disse que podia divulgar, já gravou vídeo e tudo. E ela falou assim, caramba, não tem como, Patrícia, a gente já tentou de tudo. E eu falei, aí Vital me chamou, a gente foi lá, sentou na mesa dela, Vital trouxe um insight e eu trouxe um insight do que a gente aplica em uma startup em que eu sou sócio, que é a Aio. É uma startup de last mile, da última entrega, da última milha. E eu falei o seguinte, cara, por que você não pega, eu não vou dizer a estratégia aqui exata, porque, enfim, mas você não faz isso, isso e isso. Ele falou, caramba, nós nunca tínhamos pensado nisso. Eu disse, é isso? Isso faz a diferença. O Fabrício aumentou 50% de faturamento depois de 20 dias, aí ele mandou, depois de ter saído da X5, porque implementou 2 conceitos lá que a gente passou para ele. Então tem um grupo de médicos lá que Vital trouxe com ele, que é o nosso grupo de Mastermind hoje, o Infinity, que aumentaram o seu faturamento, saíram de 200 para 300, outros para 500 mil. Então, lá na X5 tem empresas de todos os tamanhos e todos os portes que vão aprendendo e cada um na sua modalidade, né? E aí vem até a pergunta, já foi como surgiu a X5, o que é a X5? Na verdade, o que a X5 promete entregar? Eu acho que é válido a gente entender. A X5, ela hoje é uma escola de empreendedores que visa fazer com que o empreendedor deixe de ser um escravo de luxo e o objetivo principal é fazer a empresa crescer sem a presença do empreendedor. É isso que eu queria falar, sabe? Porque diferente de muitas escolas de negócios que fala de crescer faturamento, crescer o lucro, como você trouxe o exemplo aqui, a gente desde que nasceu vem com esse cuidado, né? Um cuidado de, cara, não é a qualquer preço. Tem que ter um caminho onde você faz isso acontecer e que você com isso ainda ganhe mais liberdade para estar com quem você ama, para estar com seus filhos. Não significa abandonar a empresa, mas significa pilotar o avião e não servir o cafezinho mais, ir para a estratégia e não para a operação. E você é um exemplo vivo disso, né? Com 31 negócios e ainda a gente está aqui essa semana jogando basquete, daqui a pouquinho a gente vai pro Canyon do Xingó. Do Xingó. Do Ximbó Vamos para o Canyon do Xingó e vamos passear. E os negócios estão acontecendo, negócios bilionários acontecendo. E você é o dono, só que está na estratégia. Você ensina isso. A X5 ensina isso para as pessoas que é possível e que existe. Então não é aquela métrica de vaidade. Aumentou em 3 vezes o faturamento, aumentou em 10 vezes o faturamento, 5 vezes mais o lucro. É isso junto com qualidade de vida. E eu acho que esse é o grande game change da X5. Uma parada que soa muito forte para mim, irmão, é o seguinte. Eu acho que existe um movimento, uma linha de raciocínio no movimento empreendedor, eu não vou nem dizer do Brasil, vou dizer do mundo, que é aquela linha do movimento que fala o seguinte, a gente nesse modelo capitalista, e no modelo onde o empreendedorismo está muito fomentado e a concorrência está cada vez maior, eu acho que está incrustado na mentalidade de muitos empreendedores, e isso é propagado por muitas pessoas, que é o lance de, cara, acelere, trabalhe enquanto os outros dormem. Eu acho que essa frase que simboliza tudo.
Olha, você quer ter sucesso? Trabalhe enquanto os outros dormem, faça o que os outros não estão fazendo, trabalhe mais, acorde 3 horas da manhã, vá dormir meia-noite, durma 2 horas por dia. Então, vá acelerando, faça. E essa parada, as pessoas estão... Eu acho que muitos empreendedores, eles entendem, eles acabaram levando uma crença de, cara, para eu vencer o meu concorrente, eu tenho que acelerar de qualquer forma. E a pergunta que a gente faz é, cara, de que adianta eu acelerar se eu estou diante de um precipício? Se eu estou na direção errada? Então, o que eu acho que a grande diferença da X5 é justamente o contrário. Cara, em vez de você ter que acelerar, muitas vezes, para você crescer, você tem que desacelerar. Eu acho que a curva exponencial, né? Se você acelera, você pode até começar um rompante rápido. Mas se você começa desacelerando e de forma estratégica, a curva exponencial lá na frente, o resultado é muito maior. Eu acho que é esse o lance que os empreendedores não estão enxergando. O poder de desacelerar, de cuidar da estratégia, de sem você perder a família, sem você perder a saúde. E o mais engraçado é que é o lance do trabalho enquanto os outros dormem. Eu gosto muito dessa frase. Trabalhe enquanto os outros dormem e você vai ter mais resultado. Só que o lance é que quando você tem a estratégia certa, o seu concorrente com a estratégia certa, ele vai dormir mais, ele vai ter mais tempo com a família, vai ter uma vida mais feliz e ainda assim vai ter muito mais resultado que você. E essa é a parada que é completamente contraintuitiva. E nisso que você fala, Vital, eu já cresci e já quebrei dessa forma. Pisa no acelerador. Cara, até foi a pergunta que uma colaboradora nossa fez, a gente fazendo o nosso plano estratégico do segundo semestre até o fim de 2024, né? A gente já queria deixar bem organizado. E eu falando que um dos nossos produtos aqui é como o GIX, né? O grupo de implementação de aumento de lucratividade e o GIX de aumento de faturamento. E ela falou, gente, Patrícia, peraí, é diferente aumentar lucro e aumentar faturamento? Com certeza. Aumentar faturamento, muitas vezes você vai consumir o caixa. Tem empresa que quebra porque correu atrás de aumentar faturamento. E é uma coisa completamente distinta, aumentar faturamento de aumentar a lucratividade. Só que tem um monte de gente aí no mercado, vamos crescer venda, vamos aumentar faturamento. E não sabe que aumentar faturamento consome caixa, você vai ter que aumentar mais time. Joga o jogo da escalabilidade e não da escala. Ele escalona e não escala o negócio, sabe? Então, aqui a nossa proposta é fazer com que o empreendedor tenha de fato um crescimento exponencial, mas da forma correta. Que ele não tenha a síndrome de Chicó que eu já tive. Tô rico, tô pobre. Chicó do Alto da Compadecida. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Eu, por muito tempo, já vivi assim. No tô rico, tô pobre, mas hoje tô com 1 milhão na conta. Amanhã tô devendo milhões. E a gente precisa. Eu quebrei feio. Fiquei devendo milhões. Sofri pra caramba. Porque fui jogar esse jogo. Crescer a qualquer custo é sinônimo de matar a empresa. Então, eu acho que é válido... o empreendedor entender isso. E nós aqui da X5 falamos de um crescimento exponencial que é pautado em metodologia, em organização da empresa, em trazer o CTQ e o CVR. Olha, são coisas nossas, né? O que é o CVR? Trazer, e aí já vou explicar um pouco da metodologia, né? Do que a gente faz aqui na X5. Primeiro, o nosso grande porquê. Eu acho que o porquê eu vou deixar para o final. Tá certo? Ou já vamos falar agora? Vamos falar agora. Tá certíssimo. Pode. Siga seu coração. Pode deixar pro final, deixa pro final. Eu vou falar o nosso grande porquê e depois a gente conclui aqui nosso podcast falando qual é a nossa metodologia, de fato. O nosso grande porquê. Eu tenho uma postagem que logo quando a gente fez a nossa primeira imersão, X5, eu postei lá. A missão continua a mesma, só mudamos os caminhos. Nós continuamos com o desejo de levar paz e prosperidade para os lares. Fazer de cada lar um pedacinho do céu. Essa é a nossa missão. Como assim, Patrícia? Você não vai treinar empreendedor? Pô, a gente quer que o empreendedor viva bem com a esposa, com o marido, com o cônjuge dela, que ele possa ter tempo de ver os filhos jogando futebol, ir numa academia de judô com o filho, e passear com a filha, brincar de boneca com a filha, ver o crescimento dos filhos, poder acompanhar a mãe em uma consulta médica. Esse é o nosso grande porquê. Cara, é fazer com que ele possa ter a grana para ir fazer a viagem que ele quiser, onde quiser, mas também se ele quiser ter um crescimento exponencial e ele ser um pequeno gigante na cidade dele, tá tudo bem também. A gente quer ajudar o empreendedor a ter o crescimento exponencial que ele deseja na vida dele. Então, para alguns o crescimento exponencial talvez vai ser pagar a faculdade para o filho.
Para outros vai ser comprar um carrão, para outros vai ser viajar o mundo inteiro. Não sabemos qual é o fim. O fato é que a gente vai levar paz e prosperidade para os lares. E quando a gente fala de lá, é do empreendedor, é do colaborador, são de todos os stakeholders, né? De todas as pessoas que fazem parte dessa construção aí. Ecossistema. Exatamente. Esse é o nosso grande porquê. E aí, Rodrigão e Vitalzão? Isso que sempre foi o meu também. Eu sempre fui na contramão de não pagar qualquer preço, que não vale a pena. Na minha vida pessoal, sempre defendi isso, sempre levantei essa bandeira e quando a gente trouxe isso para os negócios, então casou muito com a minha alma, com o meu chamado, com aquilo que eu acredito. Eu sempre acreditei na liberdade geográfica, financeira, liberdade de tempo, agora liberdade espiritual. Isso é uma evolução do ser humano. Sabendo que você pode contribuir para os demais, para os colaboradores, para os familiares dos colaboradores, para os clientes, fazendo bem, proporcionando, gerando recursos, fazendo uma diferença na vida das pessoas, sem você vender completamente a sua saúde, a sua alma, o seu casamento. E eu sempre amei esse grande porquê. E aí, Vitalzão? Cara, eu acho que tá aí a nossa grande sincronicidade, tá aí nossa grande interseção, sabe? Que eu acho que um componente na história de nós três e na história das pessoas que vêm se aproximando da gente, eu acho que esse é o componente principal, sabe? É a insatisfação com aquilo que é vendido, com aquele status quo, sabe? Do sucesso, como é vendido, que ele vem meio que a qualquer custo, a qualquer preço, e eu acredito que está aí o grande diferencial do nosso negócio e da nossa missão, que é ajudar as pessoas a perceberem que, cara, que dá para ir, só que de uma forma menos danosa, e pelo contrário, de uma forma mais proveitosa. Porque muitas pessoas querem viver a felicidade só lá no fim, mas não entendem que tem muita felicidade e muita coisa para se aproveitar no caminho, né? E eu que sou racional, eu penso, cara, estatisticamente, a gente passa muito mais tempo no caminho do que no fim, né, dos objetivos nossos. Até porque quando a gente atinge o objetivo, a gente vai, né, traçar novas metas e tal, e saber aproveitar o caminho e ter sucesso durante o caminho, o sucesso, né, de uma forma mais individual, de uma forma que você não perca as coisas que valem realmente a pena serem vividas. Eu acho que tá aí o grande diferencial do nosso negócio. E você falou de resultados, né, Rodrigão? Eu acho que é válido falar. Vou falar 2 resultados que aí me disseram com clareza que estamos fazendo o que é correto. Primeiro, um casal de médicos super bem sucedidos, não vou falar do lugar nem de onde, que na mesa lá do nosso grupo de Mastermind Infinity chegaram e perguntaram como queria aumentar faturamento. E depois na quarta mesa, e aí tem o Word Café lá, que é algo extraordinário, que a gente pega cada negócio, cada necessidade, pega na mão e ajuda. E eu falei para eles, cara, vocês não estão precisando aumentar faturamento. Vocês são pais, casados, como é que anda o tempo de vocês com o filho de vocês? Vocês têm levado ele na escola, vocês têm tido tempo para vocês como casal? Muito empreendedor é marido e mulher lá, empresa familiar, com filho e tudo, e acabou, não existe mais vida familiar. É vida empresarial, no almoço briga por causa... Ou é só... Cara, tem que ter vida. Tem que ter vida após empresa, né? E aí, lá no L, ele foi convidado e chegou para mim com um presente na mão e disse assim, Patrício, muito obrigado. Eu ganhei do meu filho no FIFA. E a gente comemorou. Só que aí eu fiquei, ele disse, mas só foi um, eu continuo perdendo. Isso pra mim foi, assim, cara, uma confirmação. E o segundo foi um casal que tava lá e o cara tinha data pra se separar. E depois da gente ter feito uma nossa imersão, ele me ligou e falou, pô, Patrício, tô pensando isso. E a gente bateu um papo. E ele decidiu que não iria se separar, pelo contrário, ia lutar e evoluir pelo casamento. E hoje estão juntos, vão comemorar logo o nascimento de um filho. Que e eles decidiram, em especial esse homem, decidiu lutar pelo casamento. Então, isso pra mim é o preço. Isso é resultado. É resultado. Imagina o que vai acontecer na vida do colaborador. Um colaborador que quer separar. Pô, não faz isso não. Um dia eu já tive vontade também. Não faz isso. Quantas pessoas, quantas gerações serão transformadas pelo nosso trabalho. É nisso que eu penso. Eu não estou pensando nos milhões que irão gerar. Eu estou pensando em quantas gerações nós iremos transformar
através desse nosso trabalho que está sendo executado aqui na X5, sabe? Se fosse dinheiro por dinheiro, como eu já falei para vocês, eu ia trabalhar nos meus negócios. Eu ia, enfim, nem trabalhar, porque hoje já entra dinheiro sem precisar trabalhar com a força, mas sim com a mente. E eu diria que esse é o nosso grande diferencial, cara, é fazer com que o empreendedor saia do tático, venha para a gestão e daqui a pouco ele venha para ser empreendedor. No livro O Mito do Empreendedor fala bem sobre isso, né? As 3 funções são importantes. É o tático, que é o operacional, é o administrador, que está ali lidando com gestão, e é o empreendedor quem pensa de fato como ganhar dinheiro, é o estratégico. É isso que a gente quer fazer. Fazer com que o empreendedor trilhe essa jornada. E ele chegue em algum momento da história dele em ser o cara estratégico, em que vai formar novos líderes. E aí a gente vai entrar agora na metodologia, né? Tem mais alguma coisa a falar, galera, desse tema aí? Ou podemos... Não, taca de pau. Lembrei do nosso estudo bíblico. Alguém tem alguma coisa para falar? Já que ninguém tem nada para falar, então deixa eu falar aqui. Do que se baseia a nossa metodologia, né? Eu acho que é válido falar. Então, a gente trabalha no domínio do óbvio, no tríplice engajamento e, por fim, nas alavancas de crescimento. Que é dominar o óbvio. Tem muita gente o tempo todo dizendo, cara, tem que fazer algo especial. A gente vive numa cultura de inovação, mas a grande inovação do empreendedor é ele dominar o óbvio. O que é dominar o óbvio? Saber o básico, fazer o básico bem feito, que a maioria não faz. Quando eu fui pegar e comecei a estudar profundamente sobre o empreendedorismo no Brasil e no mundo, o Sebrae tem um estudo Causas Mortes, 2016, salvo engano, ou é 2017, que é muito bom. E ele diz que o empreendedor no Brasil morre, antes lá dos 5 anos, a maior parte, porque ele não tem planejamento prévio, ele não tem a gestão financeira, a gestão de plano de ação, por aí que vai, e a mentalidade empreendedora. É dominar o óbvio. Caramba, todo empreendedor precisa ter um plano. Então, o que a gente ensina para o cara? Cara, você tem que ter plano. Qual é o seu plano? A gente tem hoje um grupo de implementação específico para o cara fazer o plano estratégico. Então, bem simples, em que eu aprendi lá que minha empresa pagou 450 mil reais. Brincadeira. E hoje o cara praticamente tem de presente aqui na X5. A gente tá chamando de Jeep, né? O Jeep. É grupo de implantação. De implementação do planejamento estratégico. E esse Jeep é poderoso. Eu já vi funcionar. Sabe uma coisa muito forte? Uma coisa muito forte que Patrício fala e que eu vejo muito é o seguinte. Às vezes até empreendedores jovens, que a gente é tão bombardeado com essas coisas da inovação, a ideia que vai trazer a nova Apple, a nova Facebook. Então, são coisas tão avançadas que o cara pula essa parte dos passos de você formar uma empresa, que é o básico de uma empresa, sabe? Você dominar o contábil, a gestão, as finanças, o comercial. O pessoal já está pulando para coisas mega avançadas e muitas vezes nesses conhecimentos, sabe? Cara, que isso é muito inovador e vamos inovar e vamos trazer algo que não existe no mercado, achando que vai ver ali a próxima Facebook e não domina o óbvio. Eu acho que esse ponto é muito forte, porque é isso, o cara postando na próxima Facebook, o cara perde a chance, né? A probabilidade disso acontecer é muito baixa. E em vez do cara focar naquilo que a probabilidade é muito alta, aquilo que é conhecido, o caminho passo a passo, que muitas vezes é óbvio, por isso que eu gosto muito desse terminologia que o Patrício traz, domínio do óbvio. Que, cara, pô, Vital, mas eu vou para lá para aprender o óbvio, ou para executar o óbvio. E é isso aí mesmo. Você vai aprender e dominar o óbvio mesmo. Porque é óbvio, mas a maioria das empresas não está implementando, e essa eu acho que é uma grande dor nossa, né? É olhar para o empresário e ver que ele não está aplicando aquilo que é óbvio, que ele já deveria estar fazendo há muito tempo. E aí é onde entra. A gente entra para que toda empresa tenha o óbvio. Tem uma visão muito bem clara, bem estabelecida, a implantação de cultura. Basicamente, a gente trabalha o DCM, trazer direção para a empresa, no domínio do óbvio, estabelecer a cultura e a medição. Então, isso é o óbvio. Eu sei para onde eu vou, eu estabeleço a cultura que eu quero. Pensando em uma viagem de avião, né? Caramba, vamos sair daqui para... Vamos sair de São Paulo para a China. Caramba, ok, qual vai ser o horário que vai sair, quanto de combustível a gente vai ter, qual é a cultura que a gente vai implementar, que nós vamos colocar nesse negócio, sabe? Então, a gente precisa ter essa clareza. Pô, o avião é de nordestino, vai ter que estar mais quente. O avião é de uma pessoa do sul, que tem que estar um pouquinho mais frio. Entende, Vital? É isso que a gente precisa começar a fazer.
medição, ter as métricas claras. Caramba, eu tô qual altitude, eu tô em qual velocidade, tem combustível para chegar, precisa pousar, as condições meteorológicas são as adequadas. Então, tudo isso está no domínio do óbvio. Depois do domínio do óbvio, entra agora o tríplice engajamento, que eu aprendi isso com o Jim Collins, é um grande consultor e recomendo. Então, Jim Collins traz que como é que a gente faz para sair de uma empresa boa para uma empresa excelente. Então, você precisa ter pessoas disciplinadas para o crescimento, você precisa ter os processos EDM, que são processos específicos, EMC, desculpa, processos específicos, metódicos e consistentes, e, por fim, os aceleradores digitais e tecnológicos. É isso. Então, a gente trabalha aí, cara, tem que ter gente boa dentro do barco, tem que ter gente boa dentro do barco. E o que faz com as ruins? Bota para fora do barco. Nós não vamos conseguir melhorar pessoas ruins. Então, é importante ter essa clareza. Pessoas certas dentro do barco e aí a gente define para onde vai. A gente até passou por isso recentemente aqui. A gente contratou 2 excelentes colaboradoras. E aí, Vital, e nós vamos fazer o quê, irmão? Com essas 2 colaboradoras? Irmão, calma. A gente precisa ter gente boa dentro do barco. Aí ele falou, pô, Patrícia, essa metodologia é certeira. Cara, nunca é certo mesmo. Porque qual que é o grande desafio? Agora a gente está trazendo as metodologias dos meus negócios, implantando na X5 e implantando nos negócios. E aí, cara, a X5 hoje já está com 14 colaboradores. Uau. Então é uma empresa que tem 6 meses de vida. Na verdade, não tem 6 meses, porque a gente só fez MVP, era o DJ Vital. Teve algo engraçado aqui já falando que aí chegou o momento a gente lá fazendo o Infinity e Vital lá dando uma palestra falando, e aí DJ, solta o som. Aí ele, eita, o DJ sou eu. Aí ele vai lá correr. Então, esse tipo de engajamento. E por fim, a gente trabalha as alavancas de crescimento. O que são as alavancas de crescimento? São estratégias claras para a empresa crescer de forma exponencial agora. Veja que a gente falou de organização até agora, não falamos nada de crescimento, de aumento do faturamento, não. A gente trabalhou melhoria de visão, tendo clareza de direção, organização da empresa, melhorando o custo, melhorando processos, entendendo os riscos que nós corremos para mitigar cada vez esse risco, para ter um plano de ação caso esse risco aconteça. A partir desse momento aí, agora vamos crescer. Então não é crescer a qualquer custo, desacelere, pare de acelerar como você está, diminua a aceleração, vamos organizar. Jim Collins chama isso a marcha das 20 milhas, que as grandes empresas, em comparação com as outras, elas cresceram mantendo o mesmo ritmo. E ela ia lá em 80 por hora, enquanto o outro ia a 120, 140 e depois baixava para 10. Então vamos aqui, vamos dar para a gente ir em 100 por hora, sem risco, gastando menos combustível. É a lebre e a tartaruga, né? Exatamente. E quais são as alavancas de crescimento? Aí nós temos a estratégia focada pela obsessão do cliente. Nós somos apaixonados pelo cliente, fazer o cliente ter sucesso. A gente não trata, nós não estamos atrás da grande ideia, mas quais são os problemas que nosso cliente tem para a gente resolver. Então, ideia commodity. Segundo ponto são as estratégias de growth. Existe o Growth Hack para empresas de tecnologia, existem estratégias de growth focada para qualquer outra empresa. Depois disso, a gente trabalha sobre a nova economia. A gente entende que a velha economia precisa se lidar bem com a nova economia. Então, empresas da velha economia precisam estar jogando o jogo da nova economia. E, por fim, a gente fala do PIDA, que é a poderosa influência do ambiente. Não há possibilidade de um empreendedor crescer o seu negócio de forma exponencial e contínua se ele não tiver nenhum ambiente que vai proporcionar isso para ele. São pessoas que vão trazer experiências diferenciadas, que vai trazer um conhecimento diferenciado em lugares especiais, tem que estar no ambiente. É por isso, ir para o PowerMind influenciou a minha jornada. Eu falo sempre que ter vindo morar em Lagarto transformou minha mentalidade. E não estou falando de mentalidade certa ou errada. Estou falando do que traz resultado para quem quer ser empreendedor, tá? Talvez se eu ficasse lá em Rio Real, eu iria ser acomodado, ser alguém que iria trabalhar na prefeitura, como é comum da maioria das pessoas que moram lá naquele meu interior, e talvez não fosse empreendedor como minha família aqui é de empreendedores. Então, o ambiente certo, com as pessoas corretas, e é isso que a X5 quer proporcionar para o empreendedor. E faz uma diferença enorme, né? Parabéns, isso é lindo. As pessoas empreendedores precisam disso e a gente sai da faculdade sem saber, né? É uma escola do jogo real. É a escola do jogo real. Eu vou até pedir para Igor depois, Igor, na edição,
Eu quero que você coloque aí no final os depoimentos que você perguntou, Patrício, e os depoimentos? Eu ia falar, cara, bota na edição aí os depoimentos, né? Mas coloca no final do vídeo, porque aqui saiu no Flow. A gente já tem inúmeros depoimentos de pessoas, de vidas sendo transformadas Show. e isso é o importante. E aí, pra gente concluir aí, agora qual é a fala final? Não sei se vocês têm mais alguma coisa. O script aqui, o roteiro que foi feito, concluímos. Só tá Ó, as considerações finais. Tem uma palavra aqui, resenhas. E aí, tem alguma resenha interessante aí pra gente contar sobre essa formação da X5, sobre o que aconteceu? Só para ficar registrado, eu tenho uma pergunta, você só pode responder sim ou não. É só pra gente não esquecer desse momento. Bom, É uma brincadeira. piada interna. Essa não pode ser revelada. Só quem for na X5. Não, eu quero dizer que eu me sinto muito honrado de ter visto nascer. Fico muito feliz de ter sido a pessoa que conectou vocês. E sou uma pessoa que tem a mesma missão. E deixar aqui registrado a minha alegria de estar abrindo o X5Cast número 1 junto com vocês. Eu sei que muita gente boa ainda vai sentar aqui nessa cadeira. Estou muito feliz de ter feito parte desse momento. Seja bem-vindo, mestre. É isso aí. Valeu. Você que é o responsável aí por trazer pra gente essa ideia, né? Essa iluminação. Eu acredito que nasceu no coração de Deus e ele tem grandiosos sonhos pra gente. E eu tenho certeza que a gente vai mudar a realidade do Brasil, de famílias, através do nosso trabalho aqui e da forma como a gente vai levar a educação empreendedora para o Brasil. É isso, nós vamos fazer acontecer. E aí, as considerações finais aí, quer deixar algum recado, Vital, Rodrigão? Eu quero agradecer a Igor aqui, tá? Igor que tá aí. Cadê Igor? Não dá pra filmar você não aí, irmão? Vem mas dá pra ele falar, é que ele fala muito. Ele não fala, ele fala pra caramba, mas eu quero... Ele que tá aqui, tá operando câmera, tá... Qual é a câmera que você tá olhando? Essa daqui? Ah, boa! Apareça aqui, é boa, apareça. Então o Igor tá aqui. Igor, nós vamos ter que fazer algumas perguntas. A pergunta a gente fez no plano estado. Ei, Igor, como é que foi? Muito bom. Extraordinário. Pronto, sucinto. Valeu, Igor. E também a toda a galera da X5 aí que tá nos bastidores e que tá contribuindo para essa mensagem chegar até você. E volte mais vezes, esse é só o primeiro episódio. Então, considerações finais aí, Vital, o Rodrigão já falou, mas você vai falar também. Top. Quero falar que é uma honra para mim estar num projeto tão grandioso, sabe? E não grandioso no sentido de tamanho de empresa ou tamanho de faturamento, mas o tamanho da missão desse negócio. Muito honrado também em estar ter como sócios duas pessoas que mudaram a minha vida e que continuam transformando a minha vida, que é o Rodrigão, Patricião, cara, dois queridos, e que eu vou dizer que eu aprendo demais nesse negócio. Eu lembro quando eu tomei a decisão de me dedicar a X5, hoje a minha dedicação principal é esse negócio, minha dedicação total, eu diria. Um dos motivos que me fizeram tomar essa decisão é que, além de tudo que era acontecer, eu sabia que eu iria crescer bastante como pessoa, sabe? Isso para mim é muito importante, porque desde lá atrás eu vi o peso que é você entrar no negócio só pelo dinheiro, e eu acho que isso aqui é unânime entre nós, que não é só pela grana, porque se fosse só pela grana, eu tenho certeza que nenhum de nós três estaria nesse negócio, nesse jogo. E eu sou muito honrado de estar num projeto com um propósito tão forte. E eu acredito que isso é isso que faz esse negócio dar tão certo. E a gente brinca, eu e Patricião, a gente brinca que, cara, a gente fez, mesmo fazendo tudo errado, com muitas aspas, né? Tudo errado, o negócio não para de crescer. Por quê? Porque é a mentalidade do MVP. Mais importante que a estrutura, mais importante daqui da gente fazer o podcast com a melhor estrutura é saber que o que é que a gente quer é realmente passar um propósito muito forte para os empreendedores, passar uma metodologia que realmente funciona, passar resultados reais, práticos, sem muita firula, e eu acho que é isso que está acontecendo. E os resultados dos clientes falam por si só, e isso é o meu maior orgulho, é ver que não é mais uma metodologia ou algo muito bonito criado por nós, e sim algo que já está transformando empresas, transformando famílias, e eu me sinto muito grato por estar nesse projeto. Isso aí, irmão. E aí, Rodrigão, vai falar? Vou dar a minha despedida aqui, dizer que com a fala do Vital veio aqui para mim que é interessante, né? Muitas pessoas começam a empreender com a necessidade financeira,
para pagar boleto, para pagar conta. O meu era para o Leitinho de Gabriel. Leitinho de Gabriel, olha isso. E nós três aqui, a gente se uniu e nenhum dos três se uniu e montou a X5 por necessidade financeira. Foi por missão, pelos valores, por ver tanta gente, tanto empreendedor sofrendo, a gente saber o caminho e querer ajudar. Patrício, com 31 empresas, tá com o jogo ganho. Eu parei o L, 25 anos de carreira, já seguindo a aposentadoria, seguindo um novo ciclo, algo ainda para acontecer, mas não preciso, né, dessa grana. Vital também não. Então, quando você vê nascendo algo completamente na fundação, embasado em valores, em missão, não tem como ser diferente. A gente não está colocando em nenhum momento o dinheiro à frente. Então, qualquer aluno que vier agora ou no futuro tem que saber disso e saber dessa tranquilidade, que a gente aqui não está se vendendo pelo dinheiro de quanto custa uma imersão, quanto é um Infinity, quanto que é um Mastermind, e sim pelo resultado de levar um pedacinho do céu em cada lar, porque foi assim que a X5 nasceu. Que massa. A minha consideração final é, quando eu propus isso lá na casa, né? Eu falei, pessoal, a gente tem que ter um propósito, e o propósito é transformar os lares, né? E ali era para mim o ponto de fechamento de, e será que estamos todos conectados nos mesmos valores? E aí todos falaram, é isso mesmo, Patrício. E para mim eu acho que é o meu fechamento. A gente tá preocupado de verdade com a família empreendedora, com o futuro desses filhos, desses casais, dos colaboradores, das famílias dos colaboradores, e eu tenho certeza que a gente vai melhorar o mundo, que vai ter contato com a gente através desse nosso trabalho, e a X5 vai cumprir com êxito. Eu fecho aqui a minha fala dizendo que um colaborador chegou no nosso plano estratégico e falou o seguinte: quem me garante, Patrício, que você não vai abandonar o barco? E aquela pergunta foi interessante, né? E eu fiquei refletindo e eu falei, caramba, que bom que eu tenho um grande porquê. Porque se fosse só por grana, certamente eu iria abandonar o barco. Se fosse só pensando nos milhares ou milhões que irão entrar, eu nem teria começado. Porque tem outras maneiras mais simples e fáceis de fazer grana. Nesse jogo eu não sei. Eu sempre brinco, eu não sou palestrante, eu falo sempre, eu sou empreendedor. E tem uma fala de um aluno que participou da imersão, que é um amigo, que é o Orlando, que ele diz assim, pô, Patrício, você de fato é um empreendedor contribuindo com outros empreendedores. E isso pra mim diz, cara, que massa, e é essa. Talvez eu não vou ter a melhor eloquência, eu não sei lidar tão bem com minha voz, vou ter que treinar isso pra não ficar tão rouco, pra não chegar lá no final do dia e tá com a garganta estourando, parecendo que tem gatos aqui arranhando. Mas uma coisa é certa, o que a gente vai ensinar para o empreendedor vai fazer ele ter um crescimento exponencial de uma forma leve, fazendo com que não é sem trabalho, eu acho que é válido falar isso, vai ter que trabalhar pra caramba, é trabalho duro, mas necessariamente não é ele que precisa fazer o trabalho duro, é aprender a compartilhar riquezas, a contratar melhores pessoas, a desenhar melhores processos e fazer acontecer. Me veio na mente, não sei porquê, quando eu falo de trabalho duro, eu me lembrei de 2 episódios bem rapidinhos. Um foi que eu tinha, quando nossa empresa estava crescendo pra caramba, a gente trabalhava com uns 20 bancos e a gente tinha, em média, era uma pessoa, alguns bancos eram 2, para cuidar da formalização dos bancos. E cada uma pessoa por banco tinha que ficar porque a gente não conseguia fazer a conciliação e cada um cuidava de uma planilha de Excel porque não tinha sistema na época e tá tudo bem. E aí a gente contratou uma gerente e ela fez uma fórmula de Excel, PROC-V. Uma fórmula de Excel, Rodrigão, que ela conseguia vincular todas as planilhas com todos os nomes de parceiros. E aí, eu fiquei assim, não acredito. Uma fórmula de Excel resolveu. Infelizmente, o desemprego aumentou. Porque, cara, aquele processo agora só precisava ser feito por 2, 3 pessoas. Uau. Eu não precisava mais ter uma pessoa por banco. Eu precisava ter uma pessoa tendo certeza que a conciliação está sendo certa. O segundo foi quando uma amiga nossa aqui, da igreja que eu congregava, ela veio um namorado de Aracaju e o menino saiu do conforto da família porque queria namorar com ela e ele veio ser entregador de pizza aqui. E assim, cara, eu gosto de atitude das pessoas, sabe? Conhecimento e habilidade a gente dá, atitude não.
Eu falei, caramba, esse menino aí, eu acho que dá pra trabalhar na minha empresa, porque a atitude que ele tem. E eu me lembro que na época surgiu, vendendo muito, precisava formalizar os contratos e surgiu o turno noturno. E eu falei, vou botar esse cara. E aí, você quer, velho? Ele disse, quero. Eu só não posso trabalhar, acho que era... No período da No pizza. período... Não, que ele deu... Eu preciso entrar um pouquinho mais tarde, não sei, enfim. O que ele fazia à noite, Uau. dois. Aí o que foi que ele fez? Melhorou o processo. Aquele, com a inteligência dele, melhorou o processo. Esse cara era na minha empresa, foi compliance, foi gestor de qualidade, que é uma das coisas que eu defendo. Ontem a gente teve uma reunião de marketing, a pessoa falou, qual que é o seu grande diferencial? É porque eu zelo pela qualidade, pela implantação do setor da qualidade, para que a empresa tenha um organograma claro, fluxograma, processo, matriz de risco, tudo isso tem que ter, porque isso economiza dinheiro, faz mais com menos, faz com mais qualidade. Então, esse é o nosso objetivo aqui da X5. É isso. E a gente tem um jargão, tá? Vem pra X5 e cresce exponencialmente, ó. O X5 nós vamos melhorar, vai ter até musiquinha. Vai, vem pra X5, Aê, Alai. valeu. Vem pra X5. Valeu, valeu. E até o próximo.